Então, se você é de direita, você tá proibido de falar todo o envolvimento do governo Bolsonaro, da administração Bolsonaro, no caso do Banco Master. Bom, boa tarde a todos. Convoquei essa coletiva de imprensa para anunciar que nós batemos as assinaturas necessárias para protocolar a PEC que estabelece o teto de 1% do valor venal do IPVA de cobrança, além do cálculo, da base de cálculo ser feita a partir do peso do veículo. Praticamente menos de um mês a gente conseguiu 224 assinaturas das 171 assinaturas necessárias. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é do prognóstico positivo. Eu nunca vi uma PEC conseguir assinaturas em tão pouco tempo. Eu demorei, só a título de exemplo, 2 anos para conseguir coletar as assinaturas para a PEC de combate aos supersalários. Essa, em menos de um mês, as assinaturas já foram coletadas. Inclusive, semana passada, uma repercussão grande no mercado com cálculos feitos sobre o impacto na inflação e sobre o impacto fiscal. E é sobre o impacto fiscal que eu quero falar um pouco para vocês, mas a PEC já foi protocolada, é a PEC número 3 de 2026. Eu quero começar agradecendo todos da população que pressionaram, que ligaram, que mandaram e-mail para cada um dos parlamentares para que a proposta fosse encaminhada, né? O meu primeiro passo político é conversar com o presidente Hugo Motta para ele despachar o mais rápido possível essa proposta para a CCJ e, em seguida, conversar com o presidente Leurlo Manto da CCJ para a gente aprovar e já dar ensejo à criação da comissão especial. Eu estou muito seguro, pela velocidade com que a gente conseguiu coletar as assinaturas, de que, levando a voto, a gente tem maioria, a gente tem os 308 votos necessários nos 2 turnos para aprovar essa PEC. O cálculo que foi feito de impacto, né, de arrecadação é de uma perda de arrecadação de 38 bilhões de reais. E a gente apresentou algumas sugestões de compensação na PEC. Uma delas é a limitação com gastos em publicidade dos poderes executivos, e isso traria uma economia de 6,5 bilhões de reais. A gente está trazendo também, adicionalmente, como uma sugestão na comissão especial, quando ela foi criada, uma revisão dos supersalários, com uma economia de cerca de 5 bilhões de reais, revisão em emendas parlamentares, nas discricionárias, não das de execução obrigatória. Então, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Uma revisão também dos incentivos concedidos na Sudan e na Sudene, que daria 22,5 bilhões de reais. E numa revisão também no crédito presumido concedido de IPI para o setor automotivo em determinados estados do país, que daria o impacto de 7,7 bilhões de reais. Então, na soma, a gente tem 72 bilhões, mais do que o dobro necessário para corrigir esse impacto. Então, a gente pode modular essa compensação. Então, em resumo, no nosso país, né, a gente conseguiu, aliás, barrar recentemente a criação do imposto sobre congestionamento, do imposto sobre externalidades negativas de carro, de imposto sobre aplicativos, que o Senado enviou para essa casa, né, a urgência, e que o relator retirou a nosso pedido todas essas tributações. Agora a gente reduz a tributação no IPVA, e a XP fez um cálculo de que isso teria um impacto de redução de 1,84% na inflação no ano. Então, só a aprovação dessa medida já praticamente garantiria... Isso aqui... O cara reduz imposto e ajuda a bater meta de inflação. Essas coisas são... Eu já falei, cara, o Brasil não é pra ser essa merda. A gente se esforça, tem um esforço demoníaco em tornar esse lugar aqui impossível de ser vivido. Você vê que o cara, quem tá fazendo o básico, vou usar uma legislação similar à americana, tá? Pra reduzir o IPVA. E aí o impacto inflacionário, o impacto é deflacionário. Reduz em um ponto não sei o que a inflação. Meu Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, dá o play. Que o governo atingiria a meta de inflação estabelecida sem necessidade de aumento de juro por parte do Banco Central. Então, são vários impactos positivos, né? Você tem um estímulo, né, para o setor automotivo, você tem um estímulo para as pessoas que hoje vivem, né, de aplicativos, vivem de ser motoristas, de ser entregadores. Você movimenta a economia tirando recursos que hoje são desperdiçados em áreas como os gastos. Aliás, outro ponto de compensação, os gastos com o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas passam também a ser uma porcentagem da receita corrente líquida, que a gente está limitando também para compensar a perda de arrecadação. Sentido 30 agora. Aqui é o posto milha, né? O pessoal...
estados. Então, resumidamente, a gente corta dezenas de bilhões de reais em gastos inúteis para fazer com que todo mundo pague o IPVA mais barato. E eu estou lançando também um site para que todo mundo em cada estado faça a comparação do quanto paga de IPVA hoje e do quanto passaria a pagar no máximo com a PEC que a gente está tentando aprovar. O site é ipva.kimkataguiri.com.br. Agora vocês já conseguem fazer a simulação do quanto seu carro paga de IPVA hoje no seu estado e de quanto passaria a pagar a partir da aprovação dessa PEC. Então, agora é só os próximos passos políticos, da mesma maneira que a gente teve uma grande mobilização popular para essas assinaturas, como eu disse, precisava de 171, em menos de um mês a gente conseguiu 224 a ação dessa PEC. Essa mesma pressão a gente vai precisar para despachar essa PEC para a CCJ e para aprovar essa PEC na CCJ. Se alguém tiver alguma questão, eu estou aqui à disposição. 38 bi por ano, isso. Mais alguma? Márcia? É o homem, né? Ah, cara, É o maior de todos. A gente precisa É o maior de todos, de cara. pelo É o maior menos de 10 todos. desses. Eu volto a colocar, esse país é muito amaldiçoado. Por que eu falo amaldiçoado? Era pra esse cara, todo o setor produtivo no Brasil, era pra população, eleitor, tá falando, cara, existe alguém sério, mas não reconhecem. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que suar pra ter a votação que ele merece, e não terá a votação que ele merece. Kim Kataguiri tinha que ter 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos. Ele não terá a votação que ele merece, porque esse país amaldiçoado vai votar em vagabundo, em retardado, em picareta, em gente que te vende pânico moral, em gente que não tem inteligência sobre nada, é vendedor de susto, vendedor de pânico moral. Esse país amaldiçoado vai fazer isso. Nem adianta sonhar. É isso aí, e jogo que segue. E jogo que segue. Porque é o país da sabotagem, é o país da vagabundagem. Um cara botou aqui no chat, o Wolf, e esse cara é constantemente atacado de todos os lados, sim. Porque por falarmos a verdade, nós temos como prêmio ser execrado e atacado por todo mundo. Eu fui no Flow ontem, tava conversando com o Igor. Você percebe que o Igor, que é um cara que ele se atentou, né, tomou ciências do caso do Banco Master, tá indignado. E aí ele percebe, como uma pessoa honesta, o Igor falou, pô, parte do escândalo pega o PT, pega Centrão, pega bolsonarismo, pega STF, tá indignado. Aí a gente vai, divulga, e aí eu começo a explicar, Igor, não adianta, né? No fundo a gente bate aqui, mas vão virar, mas tá falando do meu aliado. Então, se você é de direita, você tá proibido de falar todo o envolvimento do governo Bolsonaro, da administração Bolsonaro, no caso do Banco Master. E se você for de esquerda, você vai fingir que não existe o envolvimento do Credit Sexta, do PT da Bahia, que o Lula não recebeu o Vorcaro, que o Lewandowski não recebeu 250 pau por mês num contrato esquisitíssimo, que o Guido Mantega tinha um contrato de R$1 milhão com o Banco Master por mês. Vão fingir. Os vagabundos do Centrão nem fingem. Eles só estão, né, participaram da putaria, foram na suruba, agora, né, estão cuidando de se safar. E o STF ele também não finge. O STF tá tipo assim, ó. Democracia, galera, democracia. Galera, é democracia. Difícil demais. Porque essa é a regra do jogo. É um país cínico. São cínicos, são fingidos, são palhaços, são posadores. Veja só o que o Timóteo da Brado falou, né? Pra vocês entenderem como é que é o país da pose. Acabei de saber que o documentário sobre o Banco Master feito pelo Brasil Paralelo... Gente, o Brasil Paralelo é aquela empresa bolsonarista que ficava falando lá, ficou criando panos de fundo pra Bolsonaro tentar um golpe de Estado. E depois o PT entrou no poder, ficaram morrendo de medo e foram falar de outros assuntos. Esse é o Brasil Paralelo. O documentário feito pelo Brasil Paralelo não comentou nada sobre o caso mais grave envolvendo gente do PL e ex-ministro do Bolsonaro. Fizeram o maior estardalhaço pra falar o óbvio e restringir o escândalo ao PT. Sim, vocês acham que o Brasil Paralelo vai fazer um documentário falando sobre o caso do Banco Master, apresentado pelo mongoloide, pelo fingidor mongoloide do Caio Copano, e eles iam falar que boa parte das vantagens adquiridas pela turma do Banco Master aconteceu dentro do governo Bolsonaro, no período do governo Bolsonaro, com indicados e aliados do governo Bolsonaro, com ministros do governo Bolsonaro e por decisões tomadas dentro do governo Bolsonaro.
Por que eles não falaram lá no documentário sobre o João Roma, líder do PL na Bahia, tá? Que deu aquela canetada que a época permitiu que você vendesse crédito consignado em cima, inclusive do auxílio emergencial, porque o Bolsonaro queria injeção de dinheiro no mercado com esse tipo de política pra você criar um falso clima de prosperidade no Brasil, na reta final da campanha pra ele poder ganhar, isso em 2022. Aquilo lá também beneficiava, veja só, também beneficiava o Crédito Sexta. O Crédito Sexta que começou a vender outros produtos, se ampliou os produtos fraudulentos que o Crédito Sexta fazia. O Crédito Sexta que surgiu na Bahia, a mesma Bahia do João Roma. O Crédito Sexta, cujo líder ali, eu sempre esqueci, Adilson Lima, não sei o que, é só pegar não sei o que Lima, Augusto Lima, que depois se tornou membro da turma do Banco Master, que virou CEO do Banco Pleno, que fez uma cisão fraudulenta com o Banco Master, isso já na gestão PT. E aí, a hipercapitalização que esse produto financeiro picareta que era o Crédito Sexta teve naquele período, aconteceu por decisões que aconteceram no governo Bolsonaro. Não vai falar aí, ô Caio Coppola. Não vai falar aí, ô Brasil Paralelo. Não vai falar aí, ô Nicolas. Vocês vão falar aí disso ou não vão fingir que não aconteceu? E tem gente que ainda acredita nessa merda. Porque é tudo fingido. Esse país é tudo fingido. Ah, e a parte da Lagoinha? Não teve. E a parte que como chama lá o cara? O Ciro Nogueira, que era de direita. O direitista Ciro Nogueira se reuniu. Ciro Nogueira se reuniu com o Vorcaro, apresentou pra turma do Tarcísio, pro Roberto Campos Neto Vorcaro. Logo que ele entrou no governo Bolsonaro, no ano de 2021. Não entra? As doações do Fabiano Zé estão na campanha tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro. Não entrou no documentário aí do Brasil Paralelo? Não teve? Perguntas, só pra saber. Falaram lá do documentário do Brasil Paralelo da relação estranha do Tanuri, que montou um fundo chamado Fênix. Esse fundo chamado Fênix, numa concorrência com empresas especializadas do setor, ganhou, veja só, a concorrência DEMAI, uma privatização que aconteceu em São Paulo. Quando ele foi lá, emitiu debêntures pela EMAI, e sabe o que ele comprou com os debêntures DEMAI? Pô, se a EMAI tá emitindo, né, debêntures e tal, o fundo também tá lá emitindo debêntures, se capitalizou usando usando títulos da... esqueci aquela outra empresa que o Tanuri também controlava. Ambipar, totalmente fraudulento. Sabe o que ele foi? Você emitiu um debenture, pô, você tá usando isso pra investir em infraestrutura, ainda mais com a privatização que fez. Comprou títulos, comprou papel do Let's Bank, do Banco Master. O que uma empresa, a EMAI, que é uma empresa ligada à área de saneamento, foi comprar papel do Let's Bank? Óbvio que era uma fraude. Isso aconteceu aqui no governo do Tarcísio. Aí, um cara que era da Ambipar, essa empresa fraudulenta que tá no meio do coração do esquema do Banco Master, o cara tava na Ambipar, vai parar na Sabesp, privatizada pelo Tarcísio, e a Sabesp pega essa EMAI que tá quebrada e compra. Que curioso, tudo isso acontecendo debaixo do nariz do governo direitão, cristão do Tarcísio. Que cristãozão, hein? Todo mundo bem cristão, né? O cristianismo do Lagoinha, né? O cristianismo é esse, né? Coincidências, galera. Tudo coincidência.